Feliz dia! Bom dia, sábado! Arro, vamos acordar! Olha o que eu trouxe pra agora, pra hoje. Café! Essa felicidade! Quem quer? Dá pra sentir o cheirinho? Feliz dia! Feliz sábado! Vamos acordar, Brasil! Aproveita aí, mulheres, que tá começando a live. Taca o dedinho aqui, ó, nesse aviãozinho e convida outras pessoas para esse bate-papo. Vai ser um bate-papo super gostoso, com dicas simples, fáceis, para melhorar a nossa ansiedade, para reduzir a nossa ansiedade, na verdade, né, Brasil? Para nos trazer para o momento presente, para dar aquela elevada na vibração. Então aproveita que a live tá começando e taca o dedinho aí nesse aviãozinho e convida as pessoas que você gosta pra live. Que hoje eu tenho duas convidadas super especiais. Ai, que festa! Então, olha só, gente, hoje eu vou trazer pro bate-papo de hoje, pro Café Terapia, a Josi e a Denise. E elas são da arte da respiração consciente. Nesse momento em que estamos, em meio ao caos, com várias sensações, né? Sentimentos de insegurança, sentimentos de incerteza, com dúvidas do que vai acontecer, será que? A gente começa a entrar em crises de ansiedade, a gente começa a ter vários sentimentos que nos tiram um pouco do nosso eixo. E pensando nisso, hoje a Josi e a Denise vai fazer um bate-papo com a gente e ensinar também algumas técnicas para que a gente volte mais para o nosso eixo, para que a gente tenha a atenção de como é estar em plena consciência do nosso ser, vivendo o momento presente e aproveitando da melhor forma tudo isso aqui, né? Todo esse momento. Então, deixa eu ver se as minhas convidadas já chegaram. Uhul! Agora deu certo, Brasil. Na hora certa. Tudo acontece da forma mais elevada e melhor. E vai rolar. Feliz dia! Gente! Feliz dia, mulheres! Bom dia! Bom dia! Dá tudo certo, a gente vai aprendendo. E o mais legal dessa vida é que uma vai segurando na mão da outra. E a gente vai melhorando, vai evoluindo, vai se adaptando. E depois dá tudo certo e vira essa festa, certo? Gratidão! Ai, obrigada, Tamires, pelo convite. A gente que agradece. É um prazer ter vocês aqui. Sintam-se à vontade. Estamos entre amigos, estamos entre família. E estou muito feliz nesse sábado de poder trazê-las como convidadas para irradiar um pouco mais da luz de vocês, da luz que há em vocês, em todos nós. Então, bora começar esse bate-papo gostoso? Vamos lá. Vai dando as coordenadas, hein? Aí, gente, Tá só para bom. falar, é a nossa primeira vez, tá bom? Ai, que Calma. delícia! Vamos com calma, a gente está aprendendo. Então vamos começar com calma, respirando, trazendo bastante sensação de conforto para vocês. Josi e Denise, eu queria começar esse bate-papo pedindo para que vocês falassem para nós um pouco mais sobre a arte da respiração consciente. O que seria essa arte da respiração? Eu as conheço, para quem não as conhece aqui, normalmente a gente usa, né, dá o nome às facilitadoras dessa técnica como renascedoras. E eu achei esse nome extremamente lindo. Queria que vocês contassem um pouco para nós o porquê desse nome, para quê. Falassem um pouquinho da filosofia também, do Rebirth, para as pessoas que não conhecem. Então, sintam-se à vontade para manifestar esse lugar e se apresentar, por favor. Vamos lá. Tá bom. Bom, gente, eu sou Denise, muito prazer. Eu sou renascedora, como a Tamires falou, sou terapeuta junguiana, arte terapeuta.
E a gente trabalha com essa técnica de respiração, da qual somos renascedoras já há uns 10 anos, né, Josi? Quer se Uau! apresentar antes da gente continuar? Para quem não me conhece, meu nome é Josi, sou renascedora, nós fizemos a formação juntas e desde lá a gente vem trabalhando juntas também nisso, né? Eu sou psicóloga também, na abordagem junguiana, e hoje a gente vai falar para vocês um pouquinho realmente do rebirthing, né? O que é essa técnica e o porquê que a gente chama o nosso trabalho de a arte da respiração consciente, né? E assim, tem tudo a ver com esse caos, porque a gente está se reinventando e renascendo para esse novo momento aqui que a gente está vivendo. Nós somos renascedoras porque a técnica se chama renascimento ou rebirth. Então, a gente ajuda nesse renascimento da pessoa durante a respiração. É uma técnica de respiração simples, mas ela é muito eficiente. Muito eficiente. Não dá para fazer online, tá, gente? A gente vai falar da técnica, a gente vai conversar sobre a filosofia da técnica, porque ela serve para o momento agora. Não dá para fazer a respiração, mas dá para usar a filosofia. Como eu disse, é muito simples e é eficiente, porque você usa a respiração. E respirar, todo mundo respira, né? Quando a gente utiliza vamos dizer, qualquer técnica de respiração. O rebirth, o renascimento, ele ajuda muito a trabalhar questões bloqueadas, emocionais do passado, ajuda a liberar as tensões, ajuda a aliviar o estresse físico e mental também, ajuda em questões de ansiedade, diminuir a ansiedade, ajuda em problemas de insônia, quem tem insônia, pânico. A gente tira as pessoas de uma crise de pânico só com a respiração. Então, ela é muito eficiente, tá? A gente usa como uma respiração, como um relaxamento. No final de uma sessão, a pessoa sai relaxada. Usa como uma meditação. Com essa técnica, você consegue trazer o foco mais aqui centrado, você consegue meio que fazer, meio não, a gente faz mesmo a meditação através da respiração, e é um auxiliar terapêutico. E é também usado até como uma forma de terapia. Por isso que a presença do terapeuta é muito importante. Não dá para fazer não dá para fazer sozinho se você não vivenciou e não passou pela experiência, e depois de muitas respirações. Enfim, a questão do renascimento é que o cara que descobriu, o Leonard Dior, e é recente, tá? Ele morreu ano passado, infelizmente. Uau. Foi adaptando a técnica, foi em 1968, né? Ele descobriu ao acaso. Ele estava na banheira da casa dele, aquela água que ele começou a sentir umas coisas estranhas e ele se deixou levar por aqueles sentimentos. E detalhe, ele tinha síndrome do pânico, ele tinha medo da morte. E mesmo assim, ele se deixou levar por aquelas sensações. E ele foi sendo levado a imagens e lembranças que ele associou a parto e útero. Memórias de útero e memórias de parto. Com isso, trabalhando sozinho e deixando a coisa acontecer, ele venceu o pânico, o medo da morte. Ele se curou realmente da síndrome do pânico. E como ele achou muito interessante, ele começou a colocar os amiguinhos ali para respirar enquanto ele olhava. Né? Para respirar não, para ficar na banheira. E foi aí que ele percebeu que não era a água que transformava toda a situação, que fazia acontecer. O que era a respiração, que aos poucos ia modificando. O padrão ia mudando, Isso, né? Padrão respiratório. Então, o que ele fez? Tirou a pessoa da água, os amiguinhos dele, colocou para respirar no seco, com esse padrão que ele percebeu. Daí, ele descobriu, aí foi uma descoberta, aí é um acaso, ele deu o nome de Birth ou Renascimento. Porque, na época, ele acreditava que levava a esse momento do renascimento. Hoje já é diferente. A gente entende que cada sessão de respiração, de renascimento, você está renascendo para alguma coisa. Nem sempre você vai acessar o útero, nem sempre você vai acessar situações de parto, mas você vai renascer para alguma coisa vai ficar para trás. O que é o renascer? Morre para alguma coisa e nasce de novo. Então, é quase que um ritual. E aí a pessoa deixa para trás alguma coisa ali
que ela estava negando, que ela estava não querendo olhar, acolhe aquilo e renasce, livre daquele processo, livre daquela dor, ou olhando de uma forma mais tranquila. Porque Que eu posso lindo! várias coisas, Tamires. Eu posso respirar um luto, eu posso respirar uma separação, eu posso respirar um problema no trabalho, algo que aconteceu hoje, algo que aconteceu ontem. E aí, esse movimento, que é a filosofia do rebirthing, que é o de acolher o que você está sentindo, que normalmente a gente faz o contrário, a gente nega, a gente empurra para baixo do tapete, a gente se Não quer distancia. ver. Não quer ver, né? E na técnica, a chave dessa técnica, na verdade, é você olhar para isso. Você pegar no colo como se fosse uma criança, como se você pudesse pegar no colo. Então, esse movimento de acolhimento e de aceitação que o Rebirth nos traz, faz com que as coisas vão se desmanchando, vão se transformando e vão se encaixando dentro da gente, né? A sensação, o sentimento. Eu quero pegar esse gancho do que vocês estão falando, do que a Josi e a Dê falou agora, para juntar. E a gente pode considerar que nesse momento nós estamos renascendo, porque a gente está vivendo um caos. E a gente não quer ver, a gente não quer olhar meio que para isso. Em alguns momentos a gente não quer acolher esse momento que a gente está vivendo. E aí a gente entra num looping, naqueles sentimentos de renegar mesmo, ou de criar muita ansiedade. Então, esse respirar, a gente pode trazer isso para o nosso momento atual agora. Sim, pode trazer para agora e agora já, neste momento. Tá? Então, vamos todo mundo sentar direitinho. Uau! Adoro! Tá? Não vamos deixar para depois, porque o negócio é viver o aqui e agora, tá? Tá, show. Simplesmente senta, isso. Fecha os olhos e respira fundo. Todo mundo aí, inspire e expira. Isso. E agora deixa a sua respiração normal e presta atenção só na sua respiração. Percebe o ar entrando, percebe o ar saindo, no seu ritmo, sem forçar. E percebe o ar chegando até os pulmões. Presta atenção nesse movimento. Sente o ar passando pelas narinas e chegando até os pulmões. Percebe a temperatura desse ar. Isso. E agora, enquanto você respira, quando você inspirar, você vai pensar mentalmente, inspirando. E quando expirar, pensa mentalmente, vai falando mentalmente, expirando. E faz isso por umas 5 vezes. Eu vou ficar quieta aqui e você vai falando, vai fazendo. Inspirando, expirando. Prestando atenção no ar que entra e que sai. Isso. E se deu 5 vezes, abre os olhos e volta. Fez diferença? Vai, Tamires, fala com você, porque os outros a gente não dá para ouvir. Gente, pode comentar aqui nos comentários, olha, manifestem-se pra gente saber a opinião de vocês, como é que é. Faz diferença, sim. Você realmente, quando eu abro os olhos, eu já abro os olhos com uma outra sensação, com uma outra percepção também. E o que eu percebo é que quando tá nesse lugar de trazer essa atenção para o respirar, para o inspirar e para o expirar, eu já vou entrando num estado mais pleno, já vai me trazendo vai me acalmando um pouco mais, né? Então. E deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse momento, isso hoje já tá meio que no meu automático. Mas para quem ainda não tem esse exercício e fica com a cabeça a mil. Tô inspirando, tô expirando, tô pensando no café. Tô inspirando e tô pensando no filho. Como que a gente pode fazer para aliviar isso também nesse momento
para melhorar ainda mais essa técnica? Isso que a gente passou não é rebirth, tá, gente? É só uma respiração centralizada. Isso você pode usar o dia inteiro. É hábito. A gente está acostumado a ficar prestando atenção em tudo. A gente está vivendo o caos, como você falou. O que a gente pode fazer nesse momento? Trazer a atenção para aqui e agora. Quando você respira, prestando atenção no ar que entra, no ar que sai, e ainda falando, inspirando e expirando, eu te dei 2 pontos focais. Um é a respiração. O outro é a palavra, inspirando e expirando. Nós fizemos rápido aqui, acho que não deu nem 1 minuto, mas você pode fazer isso mais tempo. Você tira o foco de fora e você centra. Você já começa a organizar pela oxigenação da mente, do corpo e tudo mais. O Rebirth trabalha o quê? A oxigenação. Qualquer técnica de respiração trabalha a oxigenação. Você estava falando aí disso que a gente vive, que é um caos. Nós somos junguianas. O Jung, ele trabalhava muito, ele dava muito valor aos rituais, às questões ritualísticas. O que é um ritual? É um rebirth. É morte e renascimento. Você morre para algum aspecto seu e renasce para outro. O que um índio, os povos mais primitivos faziam? Aquela pessoa se isolava, né? Por exemplo, o menino se isola na mata e sai de lá um homem. Ele volta renovado. A menina, muitas histórias que a gente ouve dos indígenas, ela menstruou, ela vai para a oca, ela fica lá um tempo e quando ela volta, morreu a menina, nasceu a mulher. É um período de isolamento. Então, isso que a gente está vivendo é um ritual. Pela visão junguiana, é um ritual que a gente está vivendo. Estamos isolados, entrando em contato com a gente mesmo, né? Com aquilo que está ali presente, mas que a gente não via antes. Estamos morrendo para algum aspecto que não nos serve mais. Estamos vivendo essa transformação, né, Josi? E estamos saindo renascidos para uma outra etapa. Não adianta sair igual, viu? Não adianta sair igual. Estamos no processo ritualístico. Se a gente olhar para esse momento do caos como algo ritualístico, a ordem começa a se fazer. Como é que você arruma teu armário? Você arranca tudo, vira o caos, deixa tudo em cima da cama e começa. Esse fica, esse sai, isso serve, isso não serve. É o que a gente está fazendo. Arrumando o armário e passando por um ritual de renascimento. Aproveitando que você falou, Tamires, nós não, o ser humano ele não é acostumado a vivenciar relaxamentos, né? Assim, parece que a gente tem que estar pronto para estado de atenção o tempo todo, em alerta o tempo inteiro. Então a gente não relaxa. Então assim, realmente você começar a entrar em contato com técnicas de respiração, com técnicas de relaxamento, com meditação, se leva um tempo para você realmente começar a experimentar de fato aquelas solturas do corpo, a soltura da mente, né? Mas é possível um passinho de cada vez. É possível, por exemplo, tem pessoas que falam assim, nossa, mas eu tenho que fazer quanto tempo de respiração? Não precisa ser muito tempo de respiração. Você pode fazer esse exercício que a Denise falou, se você é muito ansioso, quem é muito ansioso, às vezes não consegue se concentrar ali, por exemplo, vou fazer 5 minutos, nossa, 5 minutos é muito, então começa com 1, começa com 2, para 3, até você chegar no 5. 5, várias vezes ao dia, 5, em doses homeopáticas, vai fazer muita diferença para o corpo e para a mente. Por quê? Porque quando a gente começa a experimentar essas técnicas que nos trazem solturas de tensões no físico, solturas de pensamento, quando a mente é muito acelerada, que a gente também vai falar um pouco o que a gente pode usar, um plus a mais, né? E quando a gente começa a experimentar essas solturas, o corpo e a mente começam a ter muitos benefícios, né? Então, a sensação
bem-estar é muito grande, né? A facilidade para se concentrar, para pegar no sono. Então, assim, realmente existem muitos benefícios. Mas é prática, é devagarzinho, não precisa sair querendo fazer tudo, né? Vou ficar lá em silêncio 1 hora meditando. Não, você não precisa ser assim, né? Pode começar de pouquinho em pouquinho. O importante é você ir se conhecendo, se percebendo, percebendo a sua respiração. O que vocês fizeram agora, de repente, foi perceber a respiração. Né? Será que eu estava respirando direito? Respirar é um ato espontâneo, mas será que a gente respira de forma adequada? Será que a gente respira? Como que a gente respira? Eu respiro grande, eu respiro curto, eu encho até todo o pulmão, não, é só a parte de cima, é só a parte de baixo. Então, assim, a gente começa a se perceber, perceber o corpo e a mente, né? E uma forma também de você aliviar os pensamentos e relaxar um pouco a mente, a gente pode usar aquele não sei, famoso não sei, né? Ótimo. É ótimo, funciona. Quem usa aí, eu já vi que tem Eu algumas não pessoas sei. Explica pra nós. pode dizer que realmente funciona. O não sei é uma técnica também que a gente usa muito durante uma sessão do rebirthing. Porque, como a Denise falou, a gente não consegue fazer online uma sessão do rebirthing. Mas a gente tem várias técnicas da nossa formação, técnicas de respiração que ajudam, e uma dessas a Denise acabou de mostrar para vocês, né? Que dá para a gente fazer de uma forma aqui online, né? O não sei funciona assim. Todos nós temos um diálogo mental. Todos nós temos a nossa voz que conversa com a gente mesmo, o tempo todo. Seria o caos. Nesse momento, Total. talvez esse diálogo esteja lá nas alturas, né? Com muitas preocupações, com muitos questionamentos, com muitas dúvidas, incertezas, enfim. Então, como que a gente pode usar o não sei? Veio uma pergunta, será que isso vai demorar para passar? Não sei. Eu não sei, realmente nós não sabemos, né? É igual aquela conversa que a gente às vezes tem com uma pessoa, a gente quer falar, e a pessoa, entendi. Bem assim. Verdade. Ela não dá continuidade pro diálogo. Então, quando a gente fala o não sei pra gente mesmo, a gente está fazendo esse corte da conversa, né? Então a gente não dá continuidade, a gente não eleva esse diálogo lá nas alturas. Ajuda a acalmar, a aquietar a mente, os pensamentos. Isso porque a nossa mente é dinâmica. Falar que a gente não consegue parar e não pensar em nada não é verdade, porque ela é dinâmica. Às vezes o inconsciente manda alguma imagem, algum flash, e por mais que a gente tente ficar sem pensar em nada, vem alguma coisa. Só que a gente consegue diminuir esse racional, né? Esse diálogo, essa conversa e aquietar a mente. Começando a aquietar a mente, a gente aquieta também a ansiedade, o corpo, vai diminuindo, né, a frequência cardíaca, vai acalmando a respiração também. Então, não sei, ajuda bastante. Muito. Nossa, eu adorei essa dica. Alguém falou de dor, que eu vi aí, acho que foi a Miriam. Dores físicas. Se a gente for pensar, nós criamos muitas tensões no corpo, né? Então, assim, uma dor de cabeça, depois de um dia cheio, pode ter sido tensões que a gente acumulou durante o dia e veio a dor de cabeça. O que eu posso fazer para aliviar essa dor? Normalmente a gente vai lá e toma um remédio. E o que esse remédio faz? Ele é um relaxante muscular. Ele vai fazer a gente relaxar o que a gente não está conseguindo relaxar, né? Então, e a respiração? Será que ela não pode ajudar nisso? Né? Então, se o nosso propósito com a respiração é o relaxamento, muito provavelmente ela vai ajudar em processos de dor, como a Miriam falou. E outra coisa, se é difícil, isso que a gente passou, essa respiração centralizadora, você pode fazer trabalhando, até no carro, dirigindo, porque você só não fecha os olhos. Você vai. Mas você pode fazer o dia todo, pequenas doses.
Agora, é difícil, você não consegue? Dê ordens a si mesma. Senta lá, para, Denise, agora você vai respirar, presta atenção. E começa. Dá uma de louca e começa, entendeu? Porque Ai, adorei. precisando de uma ordem. Ouvir a sua própria ordem. Porque a tua cabeça está autônoma, né, nesses pensamentos. Dá o não sei e fala, para, agora a gente vai respirar. Chega, Denise, vamos respirar. E aí começa, sabe? Pode colocar também um alarme, né, gente? Como as meninas estão falando aqui, é uma ordem. É uma disponibilidade que a gente tem que ter, criar com nós mesmas. Então, se tá complicado, se é desafiador, não tenho tempo, e aí a mente começa a trazer um monte de desculpas. Não serve pra mim, isso não funciona. E aí são os nossos sabotadores. Coloca um despertador, traz esse lugar da presença e agora eu vou respirar. É 2 minutinhos, eu vou fazer isso. Recapitula para nós, por favor, gente, como que é essa respiração rapidinho, junto com a técnica do não sei. Então eu vou sentar e... Você vai sentar primeiro, coluna ereta, sentadinho ali, onde você estiver, senta, tá? Se posiciona, fecha os olhos. E aí, quer fazer de novo? Entrou um monte de gente depois. Vamos lá. 2 minutinhos, vamos lá. Fecha os olhos, inspira e expira. Vai, tranquilamente. Pode fazer uma primeira mais forte. Isso. Agora, deixa a sua respiração normal. Só respira, tranquilamente. E presta atenção no ar entrando e no ar saindo pelas suas narinas. E se você conseguir, presta atenção nesse ar chegando até os pulmões. Inspira e expira e só observa. Presta atenção na temperatura desse ar passando pelas narinas, como ele entra e como ele sai, se é a mesma temperatura. Isso. E agora, mentalmente, você vai falar para você, enquanto você inspira, inspirando. E quando você solta o ar, fala mentalmente, expirando. E faça isso 5 vezes. Inspirando, expirando. Cada um tem o seu ritmo. Vai falando mentalmente, prestando atenção no ar que entra e sai. E falando mentalmente. Inspirando, expirando. E quando der as 5 vezes, você abre os olhos. Isso se a pessoa não se perdeu na conta, né? Ai, adorei! E eu já coloquei no meio. Eu falei, gente, mas que horas... Será que horas agora que eu tô falando com as meninas? Aí na mesma hora, gente, não sei. Não sei. Inspira, expira, não sei. Sensacional. Foca na respiração. Foco na respiração. Muito bom. Coisa simples que você faz a qualquer hora, a qualquer lugar. Você não precisa de nada, de música, de postura, de roupa, de nada. Você tá ali no ônibus, nervosa porque vai numa prova, ou vai estar no metrô, vai trabalhar, tá atrasado, uma entrevista. Só respira. O que você tem que fazer? Você está atrasado, não depende de você. Ou é o metrô que está parado, é o ônibus que não anda. Só respira. É o que você pode fazer por você, não se maltratar com ansiedade, sabe? Pensando lá na frente, não deixando o caos aumentar mais ainda. E essa questão do caos aqui, né? Que a gente ia Esse caos, né? A gente fala, hoje estamos vivendo um caos, mas espera aí, será que o caos já não existia antes? Quantas vezes a gente internamente tem vivenciado o caos, né? Sim. Muito, muito. Às vezes a gente tá no metrô, a pessoa do lado a gente nem imagina, mas de repente ela tá vivendo dentro dela um caos gigantesco. Então, assim, essa coisa do falta de controle, parece que tá tudo fora do lugar, parece que a gente saiu fora do controle. Mas será que a gente já tinha controle
de alguma coisa antes? Ou a gente não tinha, né? Será que a gente não está parando agora para pensar sobre isso? Porque antes a gente vivia no automático. A Sim. gente não parava para pensar. Hoje nós estamos parando para pensar e sentir coisas que a gente não parava para pensar e nem sentir antes. Mas já existia. Mas já Mas existia já dentro de existe. nós. Então, por exemplo, a falta da certeza. A gente ouve nos atendimentos que a gente faz, né, Denise? Hoje o pessoal tem falado muito mais sobre isso. Mas eu não tenho certeza o que vai acontecer amanhã ou na próxima semana. Mas antes disso tudo, a gente sabia o que ia acontecer no outro dia? Nós não temos controle, nunca tivemos certeza de nada. Só que agora nós nos aproximamos porque isso está aflorado. E a gente parou para olhar para isso. Né? Faz sentido. Internos saíram. Eu corria para o trabalho, eu cuidava da minha vida ou da vida do outro. Era muita coisa que me tirava do meu aqui e agora. O que a gente tem hoje? Só o aqui e agora, porque todos os ruídos saíram. Sabe? A pressa, a correria, o trabalho, o ir daqui para lá, o ficar fora, saiu. O que sobrou? Sobrou aquilo que já existia, só que não está mais mascarado. Ah, eu estou muito ansiosa. Essa ansiedade já existia. Só que agora você está vendo a dimensão dela, o tamanho dela. Eu estou com muito medo. Esse medo já existia, mas você se metia no trabalho feito louca, chegava em casa hiper cansada, deitava e dormia. E aí dava espaço para o medo? Não. Só que agora você não faz mais isso. E aí o medo está vindo, porque ele existe. Princípio do Rebirth, qual é? Acolha. Aceite. Respire. Fala mais, gente, mas fala mais sobre isso. Respira tudo isso, porque vocês tocaram numa coisa que é muito, muito legal de ouvir vocês falando e faz muito sentido para nós. Nossa, realmente, eu só não parava para prestar atenção nisso. Porque quantas e quantas pessoas agora estão com medo da morte? Ai, que medo da minha mãe morrer. Ai, porque eu sou do grupo de risco. Lembrava Ai, que porque tinha mãe antes. E quem não lembrava que tinha filho? Gente, eles estão pipocando ali, parece que brota dentro de casa. Não, eles já existiam, tá, gente? Eles já existiam. Você só prestava essa coisa da falta do controle é interessante, né? Porque quando algumas pessoas chegaram pra gente e falaram, em atendimentos mesmo, né? Então, tá tudo desorganizado, tá tudo fora do lugar, parece que eu perdi o controle de tudo. Peraí, vamos pensar. Olha só, dentro de você existe um sistema que é autônomo. Para pensar. Você pensa como seu coração precisa bater? Você pensa como seus órgãos precisam funcionar? Não. Você já não tem controle disso. Dentro de você tem uma parte que é consciente e uma parte que é inconsciente. Os desejos, os impulsos estão lá, de repente eles vêm. Você controla isso? Você consegue controlar o inconsciente? Ou aqui a consciência a gente até dá conta de alguma coisa, mas atravessa o inconsciente às vezes, né? Então tem coisas dentro da gente que a gente já não tem controle. Então o controle é uma utopia, uma ilusão. Você tinha mesmo o controle das coisas? Então as pessoas começam a pensar e refletir sobre isso. Realmente, a gente não tinha mesmo controle antes. A falta da certeza é a mesma coisa. O medo de morrer. Nossa, eu tô com medo de pegar esse negócio aí e morrer. Mas antes você não tinha medo de morrer? Você nunca teve medo da morte? O medo da morte é algo que todo ser humano tem. Ou pelo menos tem um certo respeito, um certo receio dela. Né? Pode falar que não tem medo da morte, mas um certo receio ali todo mundo tem. Então isso já existia antes, só que ninguém parava para pensar. O medo de perder alguém, um pai, a mãe, tá no grupo de risco. Gente, isso é um medo que todo ser humano tem de perder pessoas que você ama. Então já existia isso antes. Agora, a única coisa é que isso, assim, aflorou de uma vez. Né? A Marjorie colocou, é uma mudança coletiva. Realmente, é uma mudança coletiva. Para o Jung seria o tal do inconsciente coletivo. Mas está afetando o inconsciente pessoal, está afetando individualmente as pessoas. E é esse olhar que a gente tem que ter. O olhar para você.
Qual é o seu incômodo? Presta atenção nisso. E uma coisa, a morte, às vezes a gente não liga para a morte. Mas quando você dá de cara com ela, é a hora que você começa a pensar na vida. Será que eu vivo? Será que eu estou vivendo bem? Será que essa vida está valendo a pena do jeito que eu estou levando? Vamos fazer umas mudanças? Então, assim, quando você dá de cara com a morte, você valoriza a vida. E às vezes começa a valorizar pequenas coisas. Sabe? Que o tempo que hoje você tem para fazer o que você gosta, para fazer lives com as pessoas que você ama, os amigos. Não estou lá presente, mas eu falo, eu converso com as pessoas muito mais, eu estou interagindo olho no olho com as pessoas muito mais do que antes. Porque antes eu só ficava aqui, ó. Ah, oi, não, tá. E agora não, eu sinto falta de olhar no olho. E a gente está fazendo isso aqui, sabe? Fala com filho, com mãe, com vó, com família. Quantas lives de família a gente já não fez? Todo mundo aí deve ter feito, já, pelo menos. Sabe? Aquelas pessoas que você achava chata, você tá com saudade até da chatice deles. Então, dar de cara com a morte, assim, pensar sobre a morte, né? Ter esse respeito por algo que pode te levar e você não fez ainda tudo que você queria da sua vida, faz você valorizar muito mais a vida que você tem, não importa a sua idade. Não existe só a parte negativa das Não. coisas, né? Existe os dois lados sempre, o positivo e o negativo. E aí depende do lado que você quer concentrar a sua atenção, né? E na parte prática, como que é esse lugar do acolher tudo isso? Como se daria? Tô muito louca, tô ansiosa, tô aqui no teco-teco, no auge do meu lá, lelele. Como que eu faço? Aí eu lembro que a Josi e a Denise falou, Tamires, respira. Como que eu acolho tudo isso? Então, Tamires, a primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer o que a gente está sentindo. Sabe? Sim. Você precisa dizer para você mesma, tá? Isso que eu estou sentindo é 3 pontinhos. Dar um nome para isso. Por exemplo, eu estou sentindo um aperto aqui. Nossa, um aperto. Às vezes a sensação é até física. Tá, mas que nome eu posso dar para esse aperto? É angústia? Ah, então eu estou angustiada. Eu reconheço que eu estou angustiada. Que essa angústia está aqui. Em que parte do meu corpo? Tá, então o que eu vou fazer? Eu vou respirar essa angústia. E o respirar, gente, quando a gente está angustiado ou ansiosa, a nossa respiração ela é muito curta. Então, o que a gente precisa fazer? Vamos expandir um pouco mais essa respiração. Porque não adianta você ficar também no curtinho, falando que quer acolher aquilo e não, né, abrir espaço. Então, assim, o respirar grande, ele já faz um movimento de você abrir espaço dentro de você para caber aquilo, para acolher aquilo. Porque se está vindo... Como a Denise falou, essas coisas já existiam antes. Mas se ela está vindo, ela é sua, é seu. Assim, não dá pra gente depositar em outro, colocar em outro lugar. Não, a gente precisa fazer esse movimento. Então, a primeira coisa é reconhecer. Eu tenho consciência que eu estou angustiada. Eu reconheço que isso é angústia. Então... Eu expando mais a minha respiração, eu abro espaço para isso e eu tenho a intenção, gente, intenção é tudo nessa vida. Eu tenho a intenção de pegar no colo, eu tenho a intenção de acolher, né? E aí, se eu viro as costas para isso, isso cresce, ele toma proporção, às vezes, aquele medo, aquela insegurança, aquele pânico, ele cresce, ele vira um monstro se eu viro as costas para ele. Mas se eu pego e faço isso, de repente eu consigo me ver maior até que aquilo, né? Aquilo parece se desmanchando, diminuindo e integrando dentro de mim, porque é meu, né? E eu preciso acolher as coisas que são minhas. Eu preciso reconhecer o que eu sinto. Esse é o primeiro passo. E o acolhimento nesse sentido. Eu expando a minha respiração, eu abro espaço através dela e eu tenho a intenção de acolher, a intenção de pegar no colo. E aí eu fico respirando aquilo, simplesmente respirando. Respiro e solto, respiro e solto. Parece que aquilo vai... Isso que a Josi fala de virar as costas, é assim, ai, deixa eu fazer outra coisa para não pensar nisso. Sabe? Não, gente, aquilo vai acumulando.
Ai, não vou Então, nem pensar nisso agora. não quero pensar nisso. Ai, deixa eu fazer outra coisa. Isso a gente já fazia. Tinha muita coisa pra fazer. Então a gente já fazia. Agora, se você usar do jeito que ela falou, peraí, isso é uma angústia. Deixa eu só respirar. Calma, calma, vai passar. Deixa eu respirar isso. Tudo bem, eu tô angustiada. É um momento de angústia. Porque não é um momento de virar as costas, negar. É um momento de você, através da respiração, é como se você pudesse passar por. Entendeu? A diferença, você não nega, você não joga fora, você não arranca de dentro de você. Você simplesmente atravessa. Oi, Vitor. Meu filho entrou. Deixa eu mamar o Saudade. Bem-vindo, vida. Ai, Denise, respira, mãe. Respira. Respira essa saudade. Nossa, todo dia, toda hora, porque é grande. Então, mas o ideal realmente é passar por, é atravessar, né? Esse acolhimento, ele traz essa sensação. Por isso que a Denise falou assim, tem pessoas que saem de uma crise, não é porque elas saíram da crise, elas jogaram aquela sensação, aquele sentimento fora. Não, elas atravessaram esse sentimento, né? Elas atravessaram essa sensação através da respiração e deram conta. E o dar conta é algo que traz pra gente, aumenta a nossa autoconfiança. Então, por isso que exercícios respiratórios também trazem isso como benefício, né? Aumentar a sua capacidade, a sua autoconfiança, porque você aprende a dar conta através da sua respiração. A Lu fez uma pergunta super interessante. Existe alguma contraindicação ou todo mundo pode fazer? Todo mundo pode fazer. Todo mundo pode fazer. O que nós fazemos para o rebirthing, às vezes, é verificar se a pessoa toma alguma medicação. Por exemplo, o rebirthing, a sessão do rebirthing. Por quê? Nós estamos falando aqui de práticas respiratórias, de relaxamento, de meditação, de uma forma geral, que podem auxiliar nesse momento que a gente está vivendo e em outros da vida. Tá? Agora, o rebirthing, a sessão do rebirthing que a gente não consegue fazer assim, à distância, porque a gente precisa do terapeuta, o renascedor ali do nosso lado, aí a gente tem alguns questionamentos. Você toma alguma medicação? Qual é? Tal? Ok. Problemas respiratórios. A gente sempre pergunta por quê? Porque nós já tivemos pessoas fazendo o rebirthing com a gente que tem apneia, que tem asma, que tem problemas respiratórios. O único cuidado que a gente pede é, você tem bombinha? Traz a sua bombinha. A gente nunca precisou, em nenhum dos nossos grupos, em nenhum atendimento individual, que a pessoa sacasse a bombinha e, né, pelo contrário, as pessoas que têm problemas respiratórios, essa expansão ajuda muito para problemas respiratórios. Então, a gente já teve várias situações que não precisou por conta dessa expansão, né? Por conta de soltar mais o ar, né? A pessoa que tem bronquite, alguma coisa assim, ela respira, só que é como se ficassem resíduos ainda lá dentro na hora que solta, como se não soltasse tudo. Então, o exercício respiratório de inspirar grande e soltar tudo, ele ajuda também para quem tem problemas respiratórios. Criança pode fazer, idoso, gestante pode fazer, sabe? O renascimento, o rebirth, ele é usado em trabalho de parto. Ele é uma respiração usada no trabalho de parto, no momento que a mulher vai dar à luz. Então, não tem contraindicação, a não ser casos psiquiátricos. Aí, como que chama essa respiração que vocês ensinaram para nós? Essa técnica rapidinha? Centralizador. Centralizador. Ela faz isso, ó. Tá? Ela te centra, ela te... Organizadora, centralizadora. Traz aqui por aqui agora. Eu gosto de fazer um movimento, porque o movimento e a fala, eles te trazem, sabe? Eles te trazem uma consciência maior. É centralizadora. Tá. Tem mais alguma aí? Sem Tem mais alguma que vocês possam dar para nós? A equilibradora? Então tá. Vamos fazer mais uma, tá bom?
É a Vamos! equilibradora. Tá lá na nossa página da Arte da Respiração Consciente. A gente tem um videozinho lá de 5 minutos falando tudo isso aqui que a gente está conversando com vocês, dando essas dicas de como trazer a sua consciência para o aqui e agora. Essa é uma respiração, chama equilibradora, tá? Você pode usar se você estiver muito agitada, mas primeiro você vai... Primeiro dá uma quebrada na agitação, sabe? Uhum. Isso é bom, tá? Tô de saco cheio, faz um inspira e solta. Não aguento meus filhos. Então vou ensinar para criança também, né, Josi? Só isso já ajuda. Mas qual que é a equilibradora? Deixa eu chegar mais perto aqui para mostrar. Você vai tapar a narina direita, tapa a direita, todo mundo aí. Inspira pela esquerda. Tampa a esquerda, solta pela direita. Isso. Solta pela outra. Agora você vai puxar de novo por essa mesma via e vai tampar com o dedão quando você terminar e soltar. Isso. E aí puxa novamente por essa. E aí tampa e solta. Ô, Tamires, tomar cuidado, gente, para não fazer assim, ó. Eu vou fazer pela boca que fica mais fácil. Às vezes a gente faz assim. Ou se não faz... Não é para puxar rápido. Todas essas que a gente está fazendo, ou um ritmo normal. É um ritmo normal, mas é um ritmo... Mas se você está muito agitado, primeiro você faz aquela de solta, acalma um pouco, mas depois puxa grande, aí solta. É o mesmo tamanho que você puxa, lá, mesmo tempo, você solta. Isso. Isso. Tampa a outra e começa a soltar. Aí você pode contar umas 5, né? 5 vezes. Umas 5 vezes. Quando você volta para a esquerda, completou um ciclo. Aí você inspira de novo, solta, inspira, solta. Completou um ciclo. Aí quando você puxa de novo onde você começou, aí você conta outra. Essa respiração, ela é equilibradora. Tá lá na nossa página Arte da Respiração Consciente, no videozinho, é só assistir se você não pegou direito aqui. Ela baixa a pressão. Se você está num pico de pressão e você começa a respirar, ela consegue abaixar a sua pressão. Isso se você... Medicada, deu um pico, vai lá e faz. Tá? Ela baixa mesmo. Pode usar para dormir. A gente fala para fazer 5 vezes. Porque... Mais que isso, você pode até fazer, mas você começa a se perder. Você não sabe se você está indo, se você está voltando. O negócio calma tanto, sabe? Então dá para fazer antes de dormir. Se você está muito nervosa, ansiosa, a pessoa está muito nervosa, dá para utilizar. E se tiver com um pico de pressão muito descontrolada, dá para fazer também. Eu também amei fazer essa. Agora, me diz uma coisa. Desculpa. Pode falar, Dê. Não, a respiração tá aí. Você usa ela o dia inteiro, né? Automático. Você pode fazer o tempo que você quiser. Isso te ajuda. É uma coisa que eu queria complementar no que a Josi falou. Ela falou, você tá com angústia. Então, peraí, eu tô com angústia, eu vou respirar e tudo mais. Essa angústia está sendo provocada por alguma coisa. Quando você respira, quando você acolhe, quando você acalma, muitas vezes você consegue saber, até pensar, falar, puxa vida, eu tô angustiada porque tal pessoa não me ligou. Porque eu tô, olha, sabe por que eu tô angustiada? Porque eu não tô conseguindo fazer isso. Sei lá, você consegue pensar sobre a sua angústia. E se eu sei o que me causa angústia, eu vou lá e resolvo, se eu posso resolver. Ou então, se eu não tenho como resolver, já tá resolvido, só respira. E deixa a vida correr. Eu vou trazer isso pro meu dia a dia agora, inclusive. Tô com alguma coisa. Deixa eu respirar isso daqui. Eu adorei isso que vocês falaram. Respira o medo, respira o conflito e trazer isso como uma ação mesmo. Não tenho como resolver? Deixa eu respirar isso daqui.
O que eu queria perguntar para vocês, a gente está chegando ao fim, estou controlando aqui o horário para não cair e a gente ficar no meio do rolê. Eu queria saber de vocês duas coisas. A diferença entre essas técnicas rápidas e simples que vocês nos passaram e o rebirth em si. O rebirth em si, como que eu sei se essa técnica é para mim? Se seria legal eu fazer? Porque essas que vocês nos passaram, a gente consegue fazer, pessoal, aqui, todo mundo na nossa casa. O rebirth não é assim. Precisa de uma facilitadora como a Josi e a Dê para conduzi-las. Por quê? Por que fazer o rebirth? E na sequência, eu já queria perguntar, e já vou deixar a palavra com vocês, vocês estão fazendo alguma coisa? Tem alguma coisa aí na arte da respiração consciente nesse momento? Tem alguma coisa no caminho? Alguma novidade? Queria também saber para a gente indicar para as pessoas. Tá. Quem fala? Esqueci a primeira. O rebirth. A primeira é por que fazer o rebirth? Para quem vocês indicariam o rebirth? É para todo mundo, tá? Ótimo. Só que ele é terapêutico. Isso que a gente é tranquilizador, ele é, enfim, para o dia a dia. O rebirth ele é terapêutico. Você tem sensações físicas, você tem sensações emocionais. Ele pode te trazer questões antigas e traumáticas ali naquele momento. Então você precisa observar, fazer a leitura corporal da pessoa, o que é que está acontecendo no corpo, o que é que está acontecendo na respiração, na expressão. Então tem todo um olhar no conjunto físico e emocional que a pessoa está ali mostrando. E mexe muito com as emoções. Por isso que não dá para fazer sozinho. Pode te levar a situações extremamente dolorosas, traumáticas, e você não sabe sair, não consegue sair se está sem o apoio do terapeuta. Do terapeuta. É uma terapia, é terapêutico, vamos dizer assim. Auxilia no processo terapêutico. Chega uma hora que você fala, não sei mais o que fazer, não sai disso. Vamos respirar. Porque a respiração vai trazer o que está pronto. É a parte sábia. Estou pronta para lidar com isso. Aquilo surge. Seja uma emoção, uma sensação, uma lembrança, seja lá o que for. Quando a gente respira, Tamires, a gente abre canais neurais, porque a gente oxigena mais o cérebro. Criança. Tá. A gente oxigena mais, então a gente abre mais os canais neurais, né? Então a gente abre, às vezes, lembranças, coisas que a gente, né, não tinha muito acesso. Por quê? Porque oxigenou mais, ampliou mais a consciência, abriu mais. Por isso que a gente precisa, durante uma sessão de rebirthing, ter o renascedor ali do lado, né? Entendi. Porque ele vai te ajudar a atravessar isso. Porque isso pode ser algo legal ou pode não ser tão prazeroso assim. Mas se veio, como a Denise falou, veio porque você está pronto para lidar com aquilo e ressignificar. Porque o rebirthing, ele dá essa possibilidade através da respiração, da ressignificação de situações que podem sido traumáticas na vida da pessoa, né? Então é como se a gente tivesse os canais neurais, as sinapses, né, estavam ali ligadas, a gente clareou aquela, acessou aquela e não era algo muito agradável, vamos dizer assim. E com a respiração é como se a gente desmanchasse aquele canal neural e criasse um novo. E aí pluga outro mais leve, mais tranquilo. Então, a respiração, ela traz essa sensação, né? Ela traz essa possibilidade. E precisa Enquanto a gente não consegue voltar para uma sessão do rebirth, vocês têm alguma coisinha aí para indicar para nós? Temos. Tem. Na dia 6, quarta que vem, às 8 da noite, a gente vai fazer uma sessão, um trabalho que a gente está colocando no lugar do rebirth. Já que não dá para fazer, a gente vai deixar de lado o rebirth, mas vai trabalhar as mesmas questões de acolhimento, de relaxamento, sabe? De bem-estar, né? De alívio do estresse. Então, vão ser algumas técnicas de respiração e relaxamento que a gente vai fazer. Meditação guiada e tudo mais. Vai ser na quarta-feira,
Dia às 8. 8 da noite. Às 8, né? Isso, 8 da noite. às Das 8. 8 E às 10. como que a gente faz, menina, se a gente tiver interesse de participar? Como Eu funciona? peço. Então, a gente temos nossa página tanto no Facebook quanto no Instagram, se chama A Arte da Respiração Consciente. Lá tem os folders, né, com as datas e Os com valores. os valores e os nossos contatos. Então, é só entrar em contato com a gente que a gente vai fazer o restante da parte mais burocrática aí, né? Entendi. Eu Vai- quero chuva de corações para essas mulheres! E também Tem outro trabalho que a gente está fazendo, viu? tem um outro trabalho também que nós estamos fazendo, juntando respiração, relaxamento, imaginação ativa, que seriam esses relaxamentos guiados com meditação, né? Com imaginação ativa. E são 3 encontros. Nós estamos fazendo aos sábados à tarde, são 3 encontros, 3 sábados seguidos, e nós trabalhamos todas as saúdes. Então, assim, por exemplo, para a Organização Mundial da Saúde, saúde não é só questão de ausência da doença, né? Mas é um equilíbrio entre o físico, o mental, o emocional, né? E o social, os nossos relacionamentos. Então, a gente dividiu esses encontros, as saúdes nesses 3 encontros, e aí a gente faz. E ele é bem terapêutico também, porque a gente vai terapêutico. a gente vai conversar, a gente vai trocar, a gente vai passar informação, né? A gente vai fazer exercícios, então tem exercício respiratório, tem relaxamento, tem Tem Que filme pra assistir. delícia! tem tem lição de casa, Que é bem delícia! O primeiro encontro a gente trabalha as saúdes física, mental, intelectual e espiritual. O segundo encontro é a familiar, ecológica e social. E o último encontro é a saúde profissional e financeira, que vai ser hoje o nosso último encontro com essa galera que que já tá está aí fazendo. participando.